Êxodo capítulo 8. A segunda praga. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que eu ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, nas casas dos teus servos, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. E as rãs subirão a ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobrindo a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que as tire de mim, e também do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que eu hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, ficando somente no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs se apartarão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, e somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Então Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Assim as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A terceira praga. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para assim produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A quarta praga. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. Vai e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo e sobre tuas casas. Então as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor que está no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. Então vieram grandes enxames de moscas sobre a casa de Faraó, e sobre as casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou infestada destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide
e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios. Se fizermos nossos sacrifícios diante dos olhos dos egípcios, não nos apredejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que assim sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, e orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de diante de ti, e orarei ao Senhor para que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Assim, os enxames de mosca se retiraram de Faraó, de seus servos e do seu povo, e não ficou uma só. Porém, endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo.